Hoje nós finalizamos a nossa semana sobre esse tema aí, alianças espirituais. Hoje é dia, portanto, daquela oração que o Senhor nos entregou, né? Para estarmos diante do altar dele, pedindo perdão, reconhecendo os nossos pecados, levando aos pés da cruz de Jesus tudo que nós vimos aqui esta semana sobre alianças espirituais que nós sabemos que desagrada ao nosso Pai. Eu espero que você tenha feito as suas anotações aí, que nós vamos ter um momento aqui onde você vai poder, né, lançar essas alianças que você identificou aí na sua vida, que você fez de forma a desagradar a vontade do Senhor. Amém? Então fica aqui comigo, vai ser um tempo muito precioso para as meninas que estão assim, ó. Andréia, cadê? Oi, amor. Xuxinha? Eu acho que lá no meu quarto tem, no banheiro. Gente, espera só um pouquinho. Eu vou ali pegar um negócio pra Valentina, tá? Ó! Gente, tudo bem? Bom dia. Peraí, vou pegar minhas coisas e fazer a minha maquiagem. Ó! Gente, minha tia foi ali pegar uma xuxinha pra mim. Por quê? Porque o meu creme acabou de cabelo, eu não comprei ainda. Aí eu fiz esses tranças aqui, ficou feio. Mas aí a minha amiga lá na escola vai arrumar pra mim. Se Deus quiser, que eu pedi pra ela, né? Aí eu acho que ela vai arrumar. Aí eu não tenho xuxinha, porque a que eu tinha, eu fiz uma trança na minha mãe. E daí ela levou minha xuxinha embora. Vocês acreditam? Ó, minha maquiagem pra escola. Eu passei corretivo, um blush. E vou passar esse rímel aqui, ó. Aquele lá da Ruby Rose que minha tia mostrou pra vocês. Gente, é ótimo. Ele deixa lindo, deixa super naturalzinho. Aí eu passo bastante. Eu passava misturado com aquele amarelo da Maybelline. Mas é só quando eu quero que deixe mais tempo. Mas hoje é só de manhã, então eu vou passar só esse aqui mesmo. Olha que lindo que fica. Aí aqui como é que tá o cabelo? Sem xuxinha. Minha tia foi lá buscar. Aí vocês passam bem assim. Aí borrei. Nossa, nojeira. Ó. Vai ficar top. Oi, Elaine. Aí não dá nada, pegar um pouquinho de baba. Passa aqui. Gente, acho que minha tia não achou, porque ela passa parecendo um patinho pra ali. Voltei que tá faltando. E é isso que eu passo. Aí eu tomo café da manhã. Achou? Fiz minha maquiagem com elas. Tchau, gente. Fica com Deus. Cada coisa, né? Ai, Deus, desculpa, minhas irmãs. Fui ali procurar coisas de mãe, né? Fui ali procurar uma xuxinha ali pra Valentina. Ai, glória a Deus, né? Porque nós temos nossos filhos, as pessoas que o Senhor permitiu que nós cuidássemos, né? Me ajuda aí, onde eu tava? Eu acho que eu tava falando com você sobre a nossa oração, né? Eu espero que você tenha anotado aí. Nós falamos sobre alianças espirituais essa semana. E espero que você tenha anotado, diante de tudo que eu expliquei aqui, o tipo de aliança, né? Que você tem feito ou que você fez no passado que desagrada ao Senhor, não é verdade? Nós vamos ter esse momento daqui a pouco na nossa oração de sexta-feira. E só que antes da gente orar, porque eu quero que você me ajude a orar nessa intenção, quem tá lá no nosso grupo viu, né, que eu coloquei hoje a respeito do luto de uma irmãzinha nossa. Isso mesmo, a Vivi Souto, né? A Vivi, ela morava lá em São Francisco de Sales. Há muito tempo ela é minha seguidora.
E há muito tempo também, acho que bem desde o início que eu criei o grupo, né, que antes chamava Manhãs com o Espírito Santo, e após o livro o Senhor deu o direcionamento, né, para mudar o nome para Mulheres Obedientes. Desde a época do Manhãs com o Espírito Santo, no início, a Vivi está aqui conosco, né? E hoje de manhã, quando eu abri o meu WhatsApp, eu durmo muito cedo, né? Vocês sabem que se eu não tiver algum compromisso, eu durmo muito cedo porque eu acordo muito cedo. Então, às vezes as pessoas me mandam mensagem 9h30, às vezes eu já tô até deitada. E foi o que aconteceu ontem, né? A Rafa me encaminhou uma mensagem e perguntando: Andréia, você sabe que a Viviane, né, que caminha com você há tanto tempo, que tá lá no grupo, ela faleceu? Aí hoje eu respondi de manhãzinha pra Rafa que eu não sabia, né, que se ela não tivesse me mandado, às vezes possivelmente eu nem ia ver, né, porque o dia a dia da gente é corrido, então às vezes eu não consigo acompanhar tudo nas redes sociais, né, e meu coração se entristeceu muito, minhas irmãs, muito, muito, porque eu lembrei do dia que a Vivi foi lá no escritório, lá na firma, né, quando eu fui fazer aquelas canecas, né, que muitas de vocês têm. Ela falou: André, eu quero a minha caneca, né? Tudo, né? Todos os produtos que o Senhor me levou a criar até então. A Vivi comprou todos, participou de todos, né? Das aulas que eu dava lá no nosso grupo Emocionalmente Forte também, né? Tudo a Vivi estava participando. E o dia que ela foi lá na firma, ela me deu um abraço, né? Ela foi pegar a caneca dela, eu lembro como se fosse hoje. Ela me deu um abraço, gente, tão carinhoso, olhou pra mim e falou assim: muito obrigada, Andréia, porque o devocional tem feito a diferença na minha vida, né? Porque você estar lá nas redes sociais tem feito a diferença na minha vida, né? E eu abracei ela olhou pra mim, ela falou, né? Eu declarei algumas bênçãos sobre a vida dela também. E foi um tempo precioso, apesar de muito rápido, né? E eu agradeço hoje a Jesus, né? Ao nosso Pai Celestial por ter permitido que a Viviane, né, tenha feito parte aqui do nosso grupo. Ela também acompanhava o devocional, não era todos os dias, mas ela sempre estava por aqui, por ela ter estado conosco nesse tempo, né? E agora, nesse início, nessas primeiras horas do dia, eu gostaria que você colocasse aí também nas suas orações a família da Vivi, né? Que vocês me ajudassem a orar por eles, porque é um luto, né? E um luto não é fácil, né? Quem passou por um luto sabe que o luto é desafiador. Então, assim, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ter caminhado com a Viviane, né? Até então. E eu peço a Ele também nesta manhã que dê a força necessária para esse momento, né? Para a família dela. E eu quero que você ore por eles também, né? E é assim, né? Hoje nós estamos também, de certa forma, lutadas pela Viviane. A gente nunca sabe, né? Que dia que vai ser eu, que dia que vai ser você, que dia que vai ser alguém da nossa família. Por isso, vale a pena abraçar mais, vale a pena olhar mais no olho, vale a pena desacelerar, né? Vale a pena aproveitar os momentos, vale a pena estarmos juntas, né? É tão gostoso, né? O nosso devocional aqui todo dia pela manhã. É tão gostoso quando nós sabemos que nós podemos contar umas com as outras, né? Debaixo da proteção e da autoridade do nosso Pai. E quando uma irmã se vai, não tem como a gente não entristecer, né? Então hoje meu coração está assim muito entristecido, né? Eu fui ler algumas mensagens que ela havia me mandado, né? Eu falei: meu Deus, obrigada, né? Depois eu vou postar para vocês, né? E uma vez o Senhor falou ao meu coração quando eu comecei o devocional, que foi 3, 4 pessoas que começou comigo. Enquanto tiver uma pessoa, eu quero que você fale. Eu quero que você ensine, eu quero que você caminhe, né? E a Vivi foi uma das minhas primeiras meninas que o Senhor permitiu chegar aqui também, né? Então, glória a Deus pela vida dela aqui, né? Que o Senhor possa preparar para ela um lugar, um cantinho especial ao lado dele, né? E a tristeza hoje também, de certa forma, está no nosso coração, visita o nosso coração, mas nós também confiamos que a bondade e a vontade do Senhor é soberana, né? Então ore pela família da Viviane e
ore por nós também, né? Hoje é dia do nosso jejum, quem for fazer o jejum hoje o dia todo, coloque a família também nessa intenção. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana, vamos pedir a Ele proteção, vamos pedir a Ele que traga à nossa memória todo tipo de aliança que nós fizemos que desagradou a vontade dEle, para que, através da oração que nós vamos fazer agora mesmo, isso seja quebrado, isso seja lançado aos pés da cruz de Jesus. Fecha seus olhos se você puder. Pai querido, Pai amado, é no nome grandioso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, nesse dia, em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui, em favor da minha vida, em favor de quem também vai ouvir esse devocional em qualquer outro momento. Que a Sua graça, Pai, alcance a cada uma de nós nesse dia em que nós finalizamos essa semana. Que a Sua bênção nos alcance, que a Sua graça nos acompanhe. Que o Senhor nos ajude, Pai, a trazer a memória no dia de hoje, nesse momento, todo tipo de aliança que nós um dia fizemos ou estamos diante dela, que o Senhor não se agrada. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu zelo, nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos da Tua orientação. Nos ajude a compreender que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser mais obedientes à Tua vontade, porque nós precisamos também viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude. Nós apresentamos também nesta manhã a família da Vivi, né, que o Senhor possa confortá-los nesse momento de dor, nesse momento de luta. Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de ter vivido com ela aqui, de ter compartilhado com ela de alguns momentos tão abençoados. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é Pai zeloso, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias aqui com esse devocional. Eu nada sou, Pai. Eu nada sou. Por isso eu sou dependente de Ti. E nesse momento eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. E peço para que o Senhor envie, dê ordem aos seus anjos a respeito da minha vida e a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Pai, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora no abismo todas as setas e todos os dardos inflamados do maligno, das trevas que são lançadas na nossa vida todos os dias. Pai, eu Te peço, fala através de mim. Fala tudo aquilo que o Senhor precisa falar aos Teus filhos, às Tuas filhas. E que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Espírito Santo, cuida de nós, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E que nesse tempo, nesse momento de oração, nós possamos lembrar de todas as alianças que fizemos que não agradam ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem direcionado os nossos caminhos, nos mostrado o que é certo, o que é errado. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício feito na cruz por cada uma de nós. Cuida, protege, direciona e nos mostra o que nós precisamos fazer nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se concorda, coloca aí amém. Alianças espirituais, se você não assistiu, tá tudo salvo lá no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Você vai lá e assista desde segunda-feira para você entender que vai fazer muito sentido a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. Hoje eu quero dar uma pincelada sobre uma aliança que vocês já me ouviram falar, sobre uma aliança que já foi tema de mentoria minha, mas que eu preciso dar uma pincelada aqui para você ter entendimento do que é isso.
alianças com parceiros sexuais fora da aliança do casamento. Gente, coloca amor nas minhas palavras. Eu vivi dentro desta aliança durante muitos anos. Eu, na minha cegueira espiritual, eu não identificava que era necessário casar. Tudo bonitinho lá no papel, diante dos homens, diante de Deus, como nos manda a palavra do Senhor. Então eu vivi por muitos anos nesta condição. O meu filho foi concebido fora da aliança do casamento, né? E a Bíblia tem um nome específico para esses filhos que não são gerados dentro da aliança de casamento. Quando Jesus me resgatou, quando o Espírito Santo me convenceu, quando foi arrancada dos meus olhos as escamas, quando eu fui tirada da cegueira espiritual, que eu fui estudar, que eu fui aperfeiçoar, que eu fui para seminários, né? Vocês que me conhecem, vocês sabem que eu tô sempre buscando, que eu tive esse entendimento. Gente, eu juro para vocês, me bateu um desespero. E um dia, num curso que teve aqui no Ministério Amós, ai gente, como que chama o nome? Mulheres, me ajudam aí. Eu tenho a apostila ali, deixa eu ver se eu enxergo daqui. Me ajudem, meninas, aí. Do curso que tem, aquele curso para as mulheres que tem no Ministério Amós, o Senhor falou comigo de uma forma muito pontual. Não tinha como eu falar assim, não era pra mim, era pra mim. E eu lembro que no dia que foi tratado algo, Mulheres que Prosperam, acho que é esse o nome do curso. No dia que foi tratado sobre casamento nesse curso, era o módulo daquele dia, não lembro se era o segundo ou o terceiro módulo. Isso, Mulheres que Prosperam, esse curso mesmo. Gente, eu chorei tanto. E eu vim embora, parecia que eu estava anestesiada. Aí eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, meu marido estava deitado aqui no sofá da sala. E eu abri a porta assim, naquele ímpeto, e falei assim, amor, nós vamos casar. Aí ele falou assim, é? Eu falei assim, é. Aí eu falei assim, você concorda? Você quer? Aí ele falou assim, quero. Eu falei, porque nós não podemos viver assim mais, né? A minha dor era tamanha, a minha tristeza era tão grande. Eu fui confrontada e eu fui envergonhada, não diante das pessoas. Eu lembro que até hoje, nas turmas que teve desse curso Mulheres que Prosperam, eu lembro que as meninas que organizaram, elas falaram assim, nunca teve uma turma com maior número de mulheres que não são casadas. E eu lembro que naquele ano eu casei, eu mais 4 irmãs, ou eu mais 3 irmãs, eu mais 4 irmãs, gente, nós casamos naquele ano através daquele curso, através daquilo que o Senhor tratou conosco. E aí eu casei, organizei, casei, né? E foi algo assim que mudou a minha vida, a minha convivência. Inclusive, presta atenção, sexualmente falando, tá bom? Essas experiências um pouco mais individualistas eu vou tratar com vocês lá no nosso grupo terapêutico, quando eu comecei a divulgar aqui. Em breve eu vou trazer aqui pra você, né, a oportunidade de você adquirir sua vaga, tá bom? E o Senhor falou muito comigo, né? E eu falei aqui, a hora que ele falou, mas o que aconteceu? Eu chorava, não dava conta de falar direito, porque aquilo, a palavra o Espírito Santo, ele, não é que ele me envergonhou, ele me levou a um grau muito alto de constrangimento. É essa a palavra. Ele me levou a um grau muito alto de constrangimento. Eu fui constrangida. E aí eu falei assim, eu preciso movimentar. E eu lembro que eu falei assim, mas Deus, eu vou casar com que dinheiro, né? Hoje eu acho que eu não casaria do jeito que eu casei, com, né, com uma pequena festinha, mas teve uma comemoraçãozinha. Eu acho que hoje eu casaria de uma forma diferente, mas tá tudo bem, eu realizei um sonho porque eu queria daquele jeito, né? E aí eu falei assim, Senhor, como que eu vou casar? E ele falou assim, eu falei, eu não tenho dinheiro. E na época eu tinha uma reserva guardada. Ele falou assim, com a reserva, pega e casa. E aí eu casei, né? Depois vocês olham aí no meu feed, tá aí.
E glória a Deus por isso, né? E eu obedeci ao Senhor. E aí eu fui entendendo o que uma aliança espiritual, fora da aliança de casamento, que é a única aliança que é abençoada pelo Senhor, o que causa na nossa vida. Meninas, colocam amor nas minhas palavras. Existem mulheres adoecidas fisicamente devido a alianças espirituais com relacionamentos com parceiros sexuais fora do casamento. Existem mulheres que estão adoecendo, que estão doentes porque se relacionaram fora da aliança do casamento com homens que tiveram parceiros sexuais e que acham que tá assim, não tem problema, lavou, tá nova. Não tem problema. O que tem? Deixa eu te falar uma coisa. Você se casa com cada pessoa que você se relacionou sexualmente. Vou falar de novo. Você se casa com todas as pessoas que você se relacionou sexualmente. Porque sexo é casamento. E se for fora da aliança que protege, que é a do Senhor, é sexo ruim. É casamento ruim. Vocês entenderam? Sexo é bom? É bom. Sexo é algo criado por Deus? É algo criado por Deus. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher, né? Mas o sexo, ele veio para suprir uma necessidade. Lá em Gênesis fala sobre isso, né? Fez o homem, viu que o homem estava só, não é bom que o homem fique só, e fez uma mulher como ajudadora. Então, o sexo veio para suprir uma solidão do homem, mas dentro da aliança de casamento. Isso mesmo, você fala assim, André, que doideira. É verdade, gente. Eu passei por isso. Você tem que estar casada diante dos princípios do Senhor. Sexo nunca é só sexo. Sexo não é só uma noite ou uma vez à medida. Coloca amor nas minhas palavras. Todas as vezes que você se deita com uma pessoa sexualmente falando, você casa com ela, aquilo que vocês viveram ali é uma ligação para sempre. É uma, olha aqui, uma ligação, é um elo. Eu não falei pra você que aliança é um compromisso, que aliança é um acordo, que aliança é um contrato. Você fica ligada com aquela pessoa pra sempre. E aí, raciocina comigo. Se sexo é casamento, com quantas pessoas aquela pessoa que você se deitou antes de você? Agora pensa isso no cunho espiritual. O que aquela pessoa trouxe de lixos emocionais e espirituais, sendo que sexo é troca. Não sei se vocês sabem, mas o sêmen é considerado no mundo espiritual como sangue branco. Isso mesmo. Então, quando você deita com uma pessoa, quando tem relação sexual, o homem e uma mulher, gente, isso é muito forte. Quando é liberado o sêmen da parte do homem, no mundo espiritual há uma comunicação, porque é sangue branco. Então você faz uma aliança com aquela pessoa de sangue. Você faz uma aliança com aquela pessoa eterna. Andréia, e aí? Como que eu faço para quebrar esse tipo de aliança? Primeiro você tem que resolver sua vida. Primeira coisa. Ou melhor, primeiro você tem que se arrepender. Pedir perdão pro Senhor. Resolver a sua vida, porque não adianta nada também você ir lá, pedir perdão, se arrepender e continuar numa vida de pecado. E continuar, às vezes, só morando junto. André, mas agora? Agora eu tô, igual a Elaine falou, eu sou casada há tantos anos e ainda, não estou debaixo desta aliança de casamento ainda, porque em nome de Jesus em breve vai estar. André, eu vivo em santidade só com o meu marido. Minha irmã, entenda. Se você não estiver debaixo de uma aliança, na palavra do Senhor, você está em pecado. Não tô aqui para condenar você não, gente.
Não tô aqui para te condenar, não é esse o intuito. O intuito é trazer para você algo que um dia foi trazido para mim e que fez a maior diferença na minha vida. E eu não estou falando de casamento, pra você fazer festa, né? Pra você, André, eu nem tenho condição disso, não. O que a Bíblia me pede? O que a Bíblia pede para mim e pra você? Diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. Vai lá no cartório, realiza a cerimônia, né? Chama os seus pastores, vai lá, faz também. Deixa, né, eles ali celebrarem para você, né? Faz lá tudo bonitinho. Você está abençoado, você está debaixo da aliança do Senhor, de algo que o Senhor, fala, tá ok. Ei, presta atenção. E você vai ver o quanto a sua vida, inclusive sexual, vai mudar. Aí você reconhece, pede perdão pro Senhor, né? Eu fiz quebra de laços de alma, você sabe por quê? Porque existe algo que é falado e que faz muito sentido, também tá dentro da minha mentoria online que eu fiz. Um dia eu já dei, né? Eu falei sobre isso e a pastora Adriana, ela deu uma aula sobre isso para mim, uma aula bônus. Quem for entrar na mentoria presencial, depois eu vou disponibilizar essa aula para você lá no nosso grupo que nós vamos ter, para você assistir e para você saber da grandiosidade, da profundidade que é isso, né? E é bíblico, tá? Então, assim, essa aliança com parceiros sexuais fora do casamento é uma aliança que nos mata, é uma aliança que nos adoece, é uma aliança que o Senhor não abençoa, é algo que, se eu e você não termos consciência e não fazermos o caminho de volta, isso gera para nós, não só para nós, mas para os nossos filhos, algo muito pesado no contexto espiritual. Então hoje eu precisei falar isso aqui para vocês, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente não tem nem tempo para isso, mas eu preciso que você tenha entendimento desse tópico. Você se torna um só com quem você se deita. Nossa, olha que a Elisane falou, gente, eu sou prova viva, glória a Deus, casamos em dezembro do ano passado e o meu relacionamento hoje é muito abençoado. Tá vendo? Não sou eu também que tô falando, não, a irmã tá falando. Pensa nas quantidades de enfermidades que você tem, ou que você às vezes está passando. Quando eu falo essas questões de enfermidade, né, de desafios, não é só fisicamente não, algo emocional. Existem mulheres, eu passei por isso, tá? Que sonham toda noite com ex-namorado, ex-marido, ex-parceiro sexual. É uma sonhação. Sonha que tá junto, sonha, né, no ato. Gente, eu atendo mulheres e eu sou mulher. O que é isso, Andréia? O que isso comunica? Que você está ligado com aquela pessoa. O que eu acabei de dizer aqui. Andréia, é possível se livrar? É, eu me livrei. Mas é um processo. Vai casar? Vai se regularizar diante do Senhor? Vou, então me arrependo, eu peço perdão. Eu fiz quebra de laço de alma com a minha pastora, eu e meu marido, antes do casamento. Eu não me lembro se foi uma semana antes ou um dia antes. Nós nos casamos e aí sim, nós passamos a viver uma vida, né? Vou falar por mim, né? A gente não sabe o outro, um pro outro, eu para ele, sexualmente. Sexualmente falando, que é nesse contexto que eu tô falando hoje pra você. Então você precisa sair desta semana. Foi forte ou não foi essa semana de lives? Com entendimento só, Satanás, ele é especialista em copiar as coisas de Deus. O conceito de aliança é divino, foi Deus que criou as alianças. Para quê? Para que uma parte e a outra parte, quando se juntarem, se comprometerem a viver um para o outro. Agora, o diabo, que é astuto, que é mentiroso, que é um copião, ele
decidiu imitar a Deus. Então, tudo que Deus fez, ele quer fazer uma cópia. Então, ele criou o quê? Dentro dessas alianças, ele criou um sistema de pactos. Lembra que eu te disse essa semana que nos terreiros ocultistas, a comida é uma aliança, é uma forma de se aliançar com aquilo que eles estão entregando? Lembra que eu citei pra vocês Esaú e Jacó? André, eu não lembro. Na segunda-feira ou na terça eu falei. Tá salvo no YouTube, você assiste. E desta forma é também nos dias de hoje que nós vemos aí as pessoas se relacionarem sexualmente umas com as outras. Desculpa o perdão da palavra, mas é o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Parecendo animais. É de qualquer jeito. Ai, me deu vontade. Você sabe aonde você vai parar se você ceder às vontades do seu corpo? Você sabe onde eu vou parar se eu ceder às vontades do meu corpo? Você sabe aonde eu vou parar todas as vezes que se o meu corpo falar assim, eu tô com vontade de comer doce. Eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Daqui a pouco eu não passo aquela porta. E minha saúde vai estar lá embaixo. Você sabe aonde eu e você vamos parar se todas as vezes o nosso corpo pedir por sexo com qualquer um, de qualquer jeito, à torta e à direita, como diz aí? Às vezes é até laço, mas vai virar um nó. E sabe o que nó faz? Aperta. Sabe o que nó faz? Machuca, corta. Tem coisas que parecem ser laços, mas na realidade são nós. Copia isso aí pra você. Tem coisas que vão parecer laços, mas são nós. Minha irmã, coloca amor nas minhas palavras. Se você é uma mulher que está vivendo com um homem, com seu André, meu marido, não importa. Mas vocês não estão dentro da aliança do casamento, em nome de Jesus, coloca amor nas minhas palavras. Comece a caminhar para esse lugar. André, ele não quer, ele não acha que é importante. Começa a orar, começa a jejuar. E o céu vai se mover ao seu favor, como se moveu ao meu. Tenha entendimento disso. Por que eu estou falando com você sobre isso? Porque você é mulher, nós mulheres, nós temos um feeling maior para isso. Começa a ter entendimento que isso alcança as suas gerações. Que isso é algo que vai ficar aí, né, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Se já tá junto há tanto tempo, gente, só regulariza. Você vai ver. A nossa irmã Elisane colocou aí, ó. Leia o que ela escreveu. Eu falei pra você que mudou. André, vai deixar de ter às vezes aquelas treta que tem ali? Não, porque a gente é humano, é dois seres humanos diferentes. Vivendo debaixo do mesmo teto, né? Não é que as coisas vão assim mudar do dia pra noite, não. Mas o nosso relacionamento, Elisane, me ajuda nisso, minha irmã. O nosso relacionamento fica diferente. Por quê? Porque nós estamos aliançados no cordão de 3 dobras. Vocês já ouviram falar isso? Que é eu, meu companheiro, meu marido, e Jesus e o Espírito Santo. E a palavra fala que um cordão de 3 dobras, né, é difícil de se arrebentar. Agora, se você não está debaixo dessa aliança, você está nesse cordão de 2 dobras, que é você e seu marido, é a força do braço de vocês. Então, eu preciso que vocês tenham esse entendimento, sem achar que eu tô aqui, né, te pressionando. Não, mas é o mandamento do Senhor. Cuidado. Esses nós, eles viram fonte de sofrimento. É algo que adoece a alma, adoece o corpo. Nós precisamos aprender a fazer uso das nossas alianças como forma de nutrição, não de adoecimento. Nós precisamos aprender a nutrir os nossos relacionamentos tendo como base o Senhor e não as nossas vontades. Você precisa entender que todas as vezes que você se deita com uma pessoa, você se casa com ela e com tudo aquilo que ela trouxe. Quantas mulheres doentes. André, eu vou no médico, tá tudo bem, os exames não dá nada, mas eu continuo sentindo nó na garganta, uns pensamentos ruins. André, eu tomo remédio pra depressão, parece que não vira nada.
nada. Do que você precisa abrir mão, de qual aliança você precisa se desfazer nesta manhã. Tendo entendimento de tudo que nós estudamos aqui essa semana. Ei, não sou eu que está falando. É Deus, é a palavra do Senhor. E quem não tem esse entendimento vai ficar a vida inteira sofrendo por algo que é fácil de resolver, não é difícil. Mas porque às vezes a gente insiste em falar, não tem nada a ver, que bobagem, isso é conversa de crente. Nós não alcançamos, nós não somos beneficiados com a misericórdia do Senhor. Gente, está fazendo sentido? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós temos que fazer a nossa oração. Em 1 Coríntios, por favor, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu vou ler um pouquinho mais abaixo, tá? Então, abro 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou começar a ler do 15 para baixo. 1 Coríntios 6. Quando vocês abrem aí, eu vou já preparando a nossa oração aqui de hoje. Estejam preparadas. 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Quando você se une a outra pessoa, você é a outra pessoa. Ó, vou fazer até aqui assim. Uma só carne. A Maria ou João se relacionam sexualmente, uma só carne. Forma o quê? Olha aqui no meu dedo. Uma aliança, um contrato, um pacto. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha o 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Para fechar, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Agora eu te pergunto, de que forma você tem glorificado a Deus? Ou será que você tem glorificado a Deus? Ou será que você tem glorificado ao inimigo? Através das suas atitudes com o seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Ei, irmã, olha pra mim. Coloca amor nas minhas palavras. Nunca é só sexo. Nunca é só uma noite. Nunca é o que o mundo tá pregando lá, Volta Nova. Não é. Tem uma comunicação no mundo espiritual que gera uma consequência para sua vida. O que você decide? E ó, posso dizer, é o que mais nós temos visto nesse mundo. É onde mais Satanás tem trabalhado, é na área sexual, é nos desejos carnais, que veio como algo bom, mas que foi pervertido, que foi alterado
para esse mundo. E que tem levado inúmeras mulheres a adoecerem e a permanecerem num cativeiro para sempre. Fez sentido para você? Fica brava não. Eu tô aqui para te ajudar, mas muitas vezes a palavra do Senhor também nos confronta. E assim como eu fui confrontada aquele dia, naquele curso, aquele confronto gerou dentro de mim uma indignação, que eu falei, eu não quero viver desse jeito mais. Após realizar o casamento, eu e o meu marido, né, eu junto com o meu esposo, eu coloquei o Paulo Guilherme, nosso filho, dentro da aliança do casamento, né? Eu orei junto com o meu marido e pedi a Deus para que ele colocasse o meu filho dentro da aliança daquele casamento. É muito sério. É muito sério. Mais uma vez, tudo que nós fazemos aqui gera uma comunicação no mundo espiritual. Tudo. E nunca é só sexo. Nunca é só uma noite. Nunca é só um encontro. Cuidado. Cuidado com quem você faz alianças. Sabe aquela parte da Bíblia que fala: o seu Deus será o meu Deus? Com quantos deuses você tá aí aliançada? Porque se você fez uma aliança com uma pessoa que segue a um Deus que não é o seu Deus, de certa forma você tá presa, você está aliançada com o Deus dessa pessoa. Vamos orar? Vamos orar? Se você estiver deitada, você levante, por favor, para você não dormir. Descruza seus braços, as suas pernas. Pode fechar seus olhos. É importante que você fale esta oração. Não precisa gritar, mas precisa ser audível. Você precisa ouvir o que você está falando. E você vai repetir comigo agora, em nome de Jesus. Pai Celeste, na tua presença eu coloco a minha vida. Tu me sondas e me conheces. Exponho agora, na tua presença, áreas da minha vida que se encontram cativas através das alianças erradas, das alianças contrárias, das alianças que não agradam ao Senhor, que de forma consciente ou inconsciente um dia eu realizei. Agora, minha irmã, você vai apresentar aí ao Senhor quais são essas alianças. Se você quiser abrir seus olhos, leia aí no seu caderno, fica à vontade, eu vou te dar um tempo para isso. Apresente agora ao Senhor qual é esse tipo de aliança que você fez. Pai, eu me arrependo desde o primeiro dia que abri as portas da minha vida para estas alianças. Quero, em nome de Jesus, retomar este lugar que entreguei a Satanás. Arrependo-me no pó e na cinza por ter entregado os membros do meu corpo, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés, a boca, a estas alianças que desagradam a Deus. Pai, que a tua luz brilhe agora neste quarto escuro. Qualquer pecado que alguém tenha praticado contra mim, eu quero também neste momento liberar perdão para esta pessoa. Reconheço a dor que esta pessoa me causou, mas tomo a decisão de perdoá-la, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido, entra neste quarto da minha existência,
Acenda a luz resplandecente do Senhor e dissipa agora todas as trevas emocionais, espirituais, físicas, financeiras, relacionais em minha vida, em nome de Jesus. Eu renuncio a Satanás e todos os seus demônios e que batam em retirada agora da minha vida, em nome de Jesus. Declaro o senhorio de Cristo sobre mim e assumo a minha posição como filha de Deus, lavada e comprada pelo sangue de Cristo. Obrigada, Pai, porque em Cristo estou assentada contigo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que bênção, né? Espero que você tenha gostado dessa semana, né? Do nosso devocional. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que você saia daqui hoje com um entendimento claro do que são alianças que não agradam ao Senhor, né? E que você permaneça no caminho que o Espírito Santo está direcionando aí ao seu coração. A gente se vê na segunda-feira em nome de Jesus com mais um tema. Orem pela família da Vivi, né? Para quem tá de jejum, até às 18 horas, água e café sem açúcar, né? E vamos orar, tá, gente? Não deixa de ir lá no grupo deixar a sua oração, não, né? Vamos orar porque é a oração que nos sustenta, né? Quando, assim como o pecado é alimento para Satanás, a oração é o alimento para o nosso corpo, para a nossa vida, que vem através daquilo que o Senhor nos entrega todos os dias. Tá bom? Deixa de orar, não. Beijo seu coração, fica com Deus. Deus te abençoe muito, 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 muito. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.